Jesus me conquistou, mudou a minha vida. Abra a sua Bíblia inicialmente no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Amém? Nós vamos ler o versículo 11 ao 19 a princípio. Amém? Glória a Deus. Lucas 17, versículo 11 ao 19. Amém? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e de Galiléia, da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Graças a Deus pela tua palavra. Espírito Santo, nos ajuda, mostra-nos a tua vontade, ensina-nos o caminho, ó Deus, para uma vida, ó Deus, plena na presença de Deus, que agrada a Deus, que glorifica a Deus, ó Deus, e que traz para a nossa vida a abundância de graça, de bênção, de paz, de alegria, que é a promessa do Senhor para nós. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, o Senhor sabe aqueles que estão aqui, ó Deus, quais são as suas necessidades, qual a realidade da sua vida. O Senhor sabe o que cada um está passando, o que cada um está vivendo. Ó Deus, como é que, ó Deus, estamos diante do Senhor. Ó Deus, e como nós não estamos. Ó Deus, como nós deveríamos estar. Ó Deus, e muitas vezes não estamos vivendo. Ó Deus, na plenitude do teu propósito para a nossa vida. Senhor, mostra-nos, Senhor, nesta noite. Ó Deus, uma chave que possa abrir o nosso coração para a administração do teu Espírito, para o mover do teu Espírito Santo. Deus, fala conosco. Ó Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Aquele que também tem esse desejo, diga amém, Jesus. Fala comigo hoje, Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Se eu vou estrebuchar um pouco daqui, você também tem que estrebuchar um pouco daí. Não fica, né? Senão vira palco e plateia. Aqui não é palco e plateia, aqui é altar e sacrifício. Vocês são as ovelhas trazidas ao matadouro. Amém? Estejam prontas, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, essa é uma passagem maravilhosa que nos conta que Jesus, passando pela Samaria, de caminho para Jerusalém, ele passava pelo meio da Samaria e da Galiléia, ou seja, na verdade, ele saiu do norte, onde estava a região da Galiléia. Nessa época em que o Império Romano dominava toda a nação de Israel, a nação já não era dividida geograficamente nas 12 tribos, mas em 3 regiões: Galiléia ao norte, Samaria ao centro e a Judéia, onde estava Jerusalém, onde estava o templo do Senhor, ao sul. E Jesus desenvolvia o seu ministério primordialmente na Galiléia, na região norte, na região mais distante, mais pobre, né? Assim como no Brasil, lá também a região norte era a região mais pobre. E ali Jesus escolheu para ministrar a graça, a misericórdia de Deus, os seus milagres, os seus feitos, a sua palavra. Mas Jesus sempre, todo ano, ele descia para Jerusalém. E então ele passava pela Samaria, e nós vamos ter episódios de Jesus curando, salvando, ministrando a palavra de Deus também pela Samaria e em Jerusalém,
onde por fim ele foi preso e crucificado. Ou seja, o Senhor ministrou a palavra de Deus por toda parte. Amém? Por toda parte. E nessa passagem, a Bíblia nos conta que 10 leprosos viram Jesus e começaram a gritar de longe. Era regra, era uma questão de regra social, de um condicionamento social. Um leproso não poderia se aproximar de um homem são. Sendo a lepra uma doença contagiosa e que não havia cura, então essa pessoa, se fosse se aproximar de alguém ou de um grupo de pessoas sadias, ela poderia ser apedrejada, eles poderiam afugentá-lo a pedradas. Então eles tinham que gritar de longe: aqui é um leproso, aqui é um imundo, impuro. Então de longe eles gritaram ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós, compadece-te de nós. Quantas vezes, querido, você tem pedido misericórdia do Senhor de longe por não se achar digno de se achegar aos pés dele? Se você conhecesse a misericórdia de Deus, se você conhecer a misericórdia de Deus, você vai saber que não importa a condição que você está, você sempre poderá se achegar aos pés dele. Sempre poderá se apresentar diante dele, porque ele não te rejeitará. Bendito seja o Senhor, que não me rejeita a oração. Amém? Você pode dizer isso comigo? Feche seus olhos e diga: bendito seja o Senhor, que não me rejeita a oração. Querido, eu não sei qual é a sua oração hoje, mas bendito seja o Senhor, que não te rejeita a oração. Amém? Ele não vai negar. Em capítulo 8 de Mateus, a Bíblia nos conta que um leproso teve uma ousadia de quebrar o protocolo social, de quebrar a regra, o padrão, a lei convencionada. E quando Jesus, depois de pregar o maravilhoso sermão da montanha, e se Jesus apenas tivesse limitado às mensagens de sabedoria, como aquelas contidas no capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus, que é o chamado Sermão da Montanha, ele seria mais um mestre, mais um filósofo, mais um homem de sabedoria. Mas quando Jesus desce da montanha onde ele proferiu o seu sermão, a Bíblia nos conta que um leproso chegou diante dele, chegou perto dele. Este teve a ousadia de se aproximar e se lançou aos pés dele e disse: Senhor, se tu queres, podes me purificar. Aquele homem revelou uma fé de que ele não iria contaminar o Senhor, mas o Senhor poderia curar. Então ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus disse: eu quero, seja limpo. E na mesma hora, houve uma troca de pele. Houve uma cura instantânea. O leproso também ficou curado. Como esses 10, aquele único lá ficou curado. Querido, Jesus é aquele de quem você não precisa ficar longe para pedir. A Bíblia diz que ele criou um novo caminho, um caminho novo e vivo, para você chegar na presença de Deus, através do sacrifício dele, e através do sangue derramado por ele, você tem como chegar e com que chegar diante de Deus, para que você não saia dali de mãos vazias. Amém? Mas essa palavra, querido, nos revela outra coisa. O pós-fato. No mundo hoje fala-se muito sobre o pós-venda, que uma empresa boa, uma empresa com compromisso, né, de permanecer no mercado, de permanecer e atender e preservar os seus clientes, ela não pode se preocupar somente com a venda. Ela tem que se preocupar também com o pós-venda, não é assim? O Nelly tem que se preocupar muito com o pós-venda, se der certo esse negócio aqui. Mas nós temos que falar hoje não é sobre pós-venda, mas sobre o pós-milagre. O que tem acontecido com a nossa vida, querido? Nós temos recebido tantos feitos do Senhor. Se eu perguntar aqui, quem tem sido abençoado por Deus? Quantos aqui não levantaram a mão? Quem tem sido abençoado por Deus? Todos nós. A Bíblia diz que a lei veio por intermédio de Moisés, mas
a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. E todos nós temos recebido bênção sobre bênção, graça sobre graça, por meio de Jesus Cristo. Amém? Mas a palavra, o recado que eu tenho para vocês hoje é um recado, queridos. Existe um espírito com o qual nós devemos conduzir a nossa vida e nos manter diante de Deus. E é um espírito que nos mantém diante de Deus, que é o espírito de gratidão. É o espírito de ações de graças. Às vezes a gente sofre um pouco por causa da tradução das nossas Bíblias. A gente ouve muito a palavra, né? Por exemplo, essa expressão ações de graças, e ela fica um pouco, para alguns talvez, destoada da prática, da simplicidade do seu cotidiano. Né? A gente está acostumado com obrigado, muito obrigado, obrigado. Né? O pastor argentino, o Mariano Pereira, que esteve conosco no encontro, eu não lembro se foi ele, se foi a mulher dele, me perguntou, o que é obrigado? Qual que é a diferença de obrigado e de obrigado? Eu falei, querido, obrigado não existe. Né? A não ser que a pessoa está brigada com a outra, que deu o resultado de uma briga. Né? Mas o sentido é que as pessoas, muitas vezes, economizam, né? Aqui em catalão, aqui em Uberlândia, às vezes, em vez de falar obrigado, eu falo catalão porque ele esteve pregando lá e depois aqui. Então, eu não sei se foi lá ou aqui, nos dois lugares. As pessoas, às vezes, economizam. Em vez de obrigado, falam obrigado por tudo. Acho que nós mesmos fazemos isso. Né? Obrigado. E isso é mais simples para nós. Brigadão, brigadinho. E a Bíblia vem com a palavra deem graças. Rendam graças. Ações de graças. Mas, querido, é só uma questão de palavra, de português mais clássico ou mais coloquial. Né? O mais formal ou mais coloquial. Mas nós precisamos descobrir a importância, a chave. Eu quero hoje compartilhar com vocês uma chave para a sua comunhão com Deus. Uma chave para o avivamento espiritual da sua vida. Uma chave para a sua paz. Uma chave para os milagres que estão por vir. Uma chave para que tudo aquilo que de alguma maneira, por algum modo, esteja retido, querido, seja destravado e venha sobre a sua vida como uma chuva abundante. E essa chave é gratidão. Gratidão. A Bíblia diz que o maior mandamento, qual é? Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. É bem uma resumida, né? A Bíblia, de uma maneira mais enfática, diz com toda a sua mente, com todos os seus sentimentos, com toda a sua vontade, ou seja, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua força, ame ao Senhor. E Jesus atrelou outro mandamento e diz ao próximo, como a ti mesmo. Agora, como amar? Como você diz, pega uma pessoa pelo colarinho e fala, você tem que amar. Você acha que Deus vai pegar você pelo colarinho e vai dizer para você, me ama? Você acha que Deus vai fazer isso? Ele te mata se ele fizer isso. Né? Acaba, você vira pó. Mas a Bíblia nos mostra uma maneira pela qual nós podemos amar a Deus. Em 1 João, no capítulo 4, a palavra do Senhor diz, nisto conhecemos o amor, em que Ele nos amou primeiro. Então eu vou amar a Deus, eu vou aprender a amar a Deus, e vou ter uma vida de amor, que agrada ao Senhor, eu vou ter um relacionamento de amor com Deus, porque se eu posso ter um relacionamento com Deus, tem que ser fundamentado no amor, amém? Mas eu só posso isso quando primeiro eu sou amado. Eu só posso amar a Deus quando o amor de Deus invade a minha vida, me faz sentir que eu fui alcançado sem merecer, ajudado onde não havia socorro, onde não havia solução, onde eu era como alguém à margem de tudo. E
me pegou com todos os meus defeitos e me trouxe ao colo. Esse amor de Deus que curou as minhas feridas, perdoou os meus pecados. A minha vida aqui parecia que eu já tinha gasto as oportunidades, eu já havia queimado os meus cartuchos, eu já não tinha mais como fazer, mas o amor de Deus fez tudo novo na minha vida. Amém? Foi assim na sua vida também, querido? E quando este amor me invadiu, me convenceu de como eu era amado, então isso despertou no meu coração o quê? Amor de volta. Amor que nasce da gratidão. Da gratidão de ser amado por Deus. Por isso, queridos, se você deixar arrefecer, apagar, esfriar a consciência de tudo que Deus é para você, e a consciência de tudo que Deus fez por você, e a consciência de tudo aquilo que Deus está fazendo, mesmo quando você não está percebendo, aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem, não é assim que diz a Bíblia? Falando acerca do pão, acerca das suas necessidades, a Bíblia diz que aos seus amados. Então, querido, você precisa reconhecer o quanto é amado por Deus, porque Deus está preparando todas as coisas, está cuidando. Mas sabe como nós somos? Quando nós não somos indiferentes como os 9 leprosos, a Bíblia diz que Jesus, de longe, disse a eles, desafiou-os à fé. Jesus os desafiou. Ele poderia ter dito como aquele homem lá de Mateus capítulo 8, dizendo, eu quero, seja limpo, levanta daí, você já está curado. Mas ele não fez isso. Ele disse, vão mostrar-vos aos sacerdotes. Sabe o que quer dizer isso, querido? Naquele tempo, quando alguém, porque toda doença de pele que estampava na cara, nos braços, eles não sabiam discernir se era uma lepra, a hanseníase, que era sem cura, se era algo assim que contagioso, ou se era um tipo de doença de pele que talvez não fosse contagioso. Talvez fosse um processo alérgico, talvez fosse uma doença que podia ser curada. E quando alguém estava curado por algum outro motivo, até mesmo porque Deus fez um milagre na vida dele, como tantas vezes a Bíblia relata, quem poderia reintegrar o ex-leproso à sociedade? Eles podiam dizer, Jesus não quis passar a mão, não quis fazer algo, não quis me curar. Eu vou lá me apresentar ao sacerdote, eu vou ser expulso. Não. A Bíblia diz que indo eles obedeceram a palavra de Jesus. E indo eles, porque obedeceram a palavra de Jesus, porque eles creram na palavra de Jesus, eles foram curados. Tiveram fé? Tiveram fé. Mas nem todo mundo que tem fé tem um coração grato. E Deus quer encontrar no seu coração, querido, o espírito de um filho agradecido. Apenas um voltou, a Bíblia diz, dando glória a Deus em voz alta. O cara não estava preocupado com os respeitos humanos, se ele estava incomodando, se ele estava pagando mico, né? Se ele estava inconveniente, se ele estava sendo ridículo. O cara era leproso. A vida dele estava marcada pelo fracasso, pela destruição. A morte estava comendo ele em vida. E agora ele estava curado. Mas o mesmo aconteceu com os outros 10. Querido, quantas coisas maravilhosas Deus já fez na vida de tantas pessoas, que depois de um tempo, acha que estar bem, como ele está e como não estava antes, é algo normal. Sabe qual é o espírito que muito crente tem? Tem muito crente que tem espírito de pedinte. Um tipo especial de pedinte. É aquele pedinte que acha que as pessoas que estão em boas condições têm a obrigação de dar as coisas para ele. Então, você às vezes dá à pessoa, ela até pode proferir algumas palavras de agradecimento, mas aquilo para ela é normal. No final do dia, o que arrecadou é a féria do dia.
E a evidência disso é que quando a pessoa às vezes não tem para dar ou não quis dar, e sai, e muitas vezes aquela pessoa pragueja, murmura, amaldiçoa também, reclama, né? Nós já tivemos situações e experiências de situações assim. Talvez você também já tenha tido. Acha que é a obrigação de quem tem é dar, e se deu, fez a sua obrigação. Eu que te ajudei, porque você precisava de fazer alguma coisa boa, e eu sou o meio pelo qual você realizou o que você precisava, então diga para mim, muito obrigado. Às vezes as pessoas pensam que Deus tem tanto, Deus é bom, e aí Deus me ajuda, e quando Deus ajuda, obrigado Senhor, mas é obrigado Senhor daquele momento. Não muda o espírito, e a evidência é que quando parece que uma resposta sua demora a chegar na sua vida, uma resposta de Deus para você parece demorar, ou parece que você não obteve, algumas pessoas então começam a murmurar. Se não praguejam contra Deus, contra a vida, mas Deus é o autor da vida. E está, sem perceber, amaldiçoando a Deus. O espírito de gratidão, o espírito de reconhecimento. A Bíblia diz no Salmo 103, e às vezes nós precisamos instruir a nossa alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Amém? Diga comigo. Mas feche seus olhos. Diga comigo. Senhor, bendize, ó minha alma. Diga para você mesmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Amém. A Bíblia diz que Ele é quem perdoa os seus pecados. Ele fala, bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa os seus pecados, quem sara todas as suas enfermidades, quem te livra da morte, da cova, renova a sua vida de maneira que a sua velhice se renova como na mocidade. Querido, esse é o Espírito que nos leva à presença de Deus. A palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, em tudo dai graças. Vamos falar na nossa língua mais simples? Em tudo agradeça. Em tudo agradeça, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Será que é a vontade de Deus para conosco, somente para Deus? Deus tem uma carência de escutar a gente falar muito obrigado? Você acha que Deus tem uma carência de... Às vezes a gente quer fazer alguma coisa para alguém, a gente espera um reconhecimento. Espera que a pessoa agradeça a gente, aquilo que a gente está fazendo. Às vezes, muitas vezes somos carentes. Será que esse é o problema de Deus? Pelo qual Ele diz, essa é a vontade de Deus, que você agradeça por tudo. Não, querido. É porque Deus quer treinar, trabalhar o teu coração, o teu espírito, de modo que a conexão, a via pela qual o Espírito Santo vai continuar trabalhando o seu coração, continue aberta. Porque a gratidão, ela é o amor recebido. É o amor que você corresponde. E quando nós amamos em correspondência, é porque nossa fé nos convenceu de que nós estamos sendo amados. A palavra em Filipenses diz o seguinte, nós temos falado isso aqui algumas vezes, não andeis ansiosos de coisa alguma. Né? Ansiedade é contrária à fé. É a inquietação do coração inseguro. Enquanto que a paz, que é o contrário da ansiedade, é a expressão da confiança. A ansiedade, ela é reflexo do medo. Medo de não dar certo, medo de que não vai chegar, não vai conseguir, não vai ter, não vai suprir, não vai dar. A Bíblia diz, não ande ansioso. Apresenta tudo a Deus. De que maneira? Oração? Súplica? Ponto? Não. Com gratidão. A gratidão precisa ser expressada. É por isso que a Bíblia chama de ações de graças. Você tem que fazer alguma coisa. O que você fez hoje para agradecer a Deus? Hoje. De manhã.
De madrugadinha, quando você levantou, 9h30 da manhã. Até agora. O que você fez para dizer para Deus, muito obrigado? Queridos, a gente não vigiar, a gente se torna como filhos de família rica, que tem tudo, e não percebe que aquilo é tão maravilhoso. Não percebe que é tão difícil. Pai, não, só preciso trocar meu celular, já faz 3 meses que eu estou com esse celular, entendeu? E todos os meus amigos da escola já têm um mais novo. Aquilo e a hora que o pai troca, né, pula, beija, mas na verdade é porque ele quer manter, sabe, o crédito para pedir de novo. Mas depois daquilo, quantas vezes, queridos? E enquanto às vezes uma pessoa que vê as coisas serem difíceis, né? O pai conseguia, às vezes a Arminda conta para mim, quando ela era criança, né? O pai trabalhava num frigorífico, daqueles de carregar aqueles quartos de boi nas costas, né? Chegava em casa, tudo aquela roupa branca cheia de sangue do frigorífico, né? A mãe trabalhando em hotel de arrumadeira, de tudo quanto é serviço lá. Aquela vida difícil, né? De pôr tampinha de Guaraná na tampinha da Guaraná no copo para parecer que era gelo, porque não tinha geladeira. Para brincar de gelo, essas dificuldades. Mas eu percebo que quando ela fala, não é uma tristeza porque era difícil. Não é uma tristeza. Mas é uma alegria, uma gratidão de saber o quanto os pais dela estavam trabalhando, esforçando, lutando para dar o pouco que dessem. Era muito. Hoje o pai dela já está na glória, a mãe dela já está com uma boa idade, aposentada, as coisas mudaram. Hoje nós não temos dificuldade para comer as coisas boas, mas quando ela se lembra desses momentos, lembra com gratidão, porque tudo tinha muito valor. Eu quero dizer para vocês, quando nós nos convertemos, nós ficamos muito agradecidos ao Senhor. E por isso que a gente cresce muito quando a gente é novo convertido. Porque a gente é grato. E aí não tem distância, não tem cansaço, não tem prioridades, não tem tempo ruim, não tem tempo bom, não tem outras coisas, não tem ontem eu já fui, hoje eu não preciso. Porque você quer fazer alguma coisa para agradecer tudo que Deus está fazendo por você. Mas e agora? Que você já está há tanto tempo. E ele diz, sejam tudo conhecidos pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos pensamentos, os vossos sentimentos. Quer ter paz, querido? É fruto de relacionamento firmado ou alimentado pelo espírito de gratidão. Deus não muda, o amor que Ele tem por você é imutável. Mas quando nós arrefecemos no nosso relacionamento e intimidade com Ele, como foi falado na abertura do culto, quando nós esquecemos disso, e nós esquecemos disso, quando nós paramos de ver ou perdemos a dimensão, diminui esse dimensionamento de tudo que Deus é e faz por nós, então nós vamos nos acostumando com as coisas de Deus, e sendo menos gratos, somos menos interessados, menos sensíveis ao que Deus tem para fazer por nós, e tem para fazer para nós, e o que Ele quer em nós. E corremos o risco de entrar num relacionamento mercantilista. Deus, eu vou na igreja, eu faço isso, eu quero que o Senhor me abençoe. Deus quer, querido, ter um relacionamento de amor contigo. E como Deus nos amou primeiro, e Deus é quem cuida de nós, a nossa resposta precisa ser um amor que agradece. Um amor de gratidão. A Bíblia diz, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. E sede agradecidos. Amém? Mulher, você é agradecido pelo seu marido que tem lutado para dar o melhor, para sustentar a casa, para ajudar, para que possa dar para você, para os seus filhos, vestimenta, comida, carinho, amor, proteção. Você é agradecido. Marido, você é agradecido pela mulher que levanta cedo e encara todo dia, às vezes trabalhando fora ou em
2 empregos em casa também. E aquele cuidado, aquela preocupação. Às vezes não percebe uma roupa bem passada, não agradece. Filho, você agradece seu pai, sua mãe que tira da boca? Eu me lembro quantas vezes minha mãe dizia, não quero comer, estou com fome. Não, mãe, esse aqui é o seu, o meu eu já comi. Não, pode comer. Que pode comer o quê? Aqui era pouco. Então, assim, nós somos agradecidos, queridos, a esses esforços. Somos agradecidos às pessoas que cuidam para que você chegue, a igreja esteja organizada, som. Não é só para com Deus, querido. É em todas as coisas. Sede agradecidos. Isso faz a diferença. Quando a gente ajuda alguém, que a gente sabe que não tem como retribuir, ela se ajudou, mas a gratidão da pessoa às vezes constrange o nosso coração. É ou não é? Às vezes você ajuda uma pessoa, já falou obrigado, mas aquela pessoa às vezes faz tanta questão em te mostrar o quanto ela ficou comovida e agradecida, que aquilo, puxa, faz com que você se sinta até agradecido por ela te deixar fazer alguma coisa. É ou não é? E será que é diferente com Deus, querido? Será que Deus não quer ver em nós uma reação também de gratidão? Quero desafiar você. A Bíblia fala que muitas vezes o povo não atinava. Só para concluir, eu quero vigiar, porque são tantas as passagens, mas só para encerrar. Oséias, não precisa abrir, Oséias capítulo 11. Quando Israel era um menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas pelos seus sentimentos. Com laços de amor, fui para ele como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Deus está falando que o povo não reconheceu, querido. Que ele, quanto mais chamava, mais se afastava. Às vezes você acha que você tem motivo para reclamar, que a sua vida está difícil, que você está cansada, que você está cansado, que você está enfrentando muitas lutas. Querido, o Senhor tem te sustentado. O Senhor tem te guiado, mesmo quando você não tem percebido. Amém? Eu não gosto de jeito nenhum daqueles jargões, aquelas para-choque de caminhão, coisa parecida, mas tem um ditado antigo daquelas pegadas na areia, né? E quando a pessoa via as pegadas, e a hora que ele chega nos momentos mais difíceis, só tinha um par de pegadas. E quando chega lá, ele vai reclamar com Deus, falando, nos momentos mais difíceis, eu fiquei sozinha. Eu falei, não, você está muito enganado, aquelas pegadas eram as minhas. Aqueles momentos difíceis eram os momentos que eu estava carregando você no colo. Ficou batida essa conversa, mas quantas vezes nós não percebemos o quanto Deus está fazendo e somos ingratos. Eu quero convidar você, querido, a uma atitude consciente, deliberada, em que você tem que treinar teu espírito para não ser alguém medíocre, mesquinho, avarento de amor, ingrato de coração, mas para ser alguém generoso de alma, grato a Deus. E você tem que treinar isso com as pessoas. Seja agradecido até aquela pessoa que te atende no mercado, qualquer situação. Ao funcionário que está fazendo a obrigação e ganhando bem pelo que ele está fazendo, às vezes nem tão bem. Mas seja agradecido. Mas ele faz de qualquer jeito. Seja agradecido. É uma chave para mudar a situação. O seu amor e a sua atitude vai constranger. Seja agradecido ao seu pai que ele se converte. Seja agradecido ao seu filho, honra o seu filho. Que ele vai ficar tão cheio de alma que ele vai te ouvir.
Pratica esse segredo. É um grande segredo. Amém? Mesmo capítulo que fala, sede agradecidos, ele continua. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Permeia a palavra de Deus, a gente não percebe isso. Fique de pé. A palavra de Deus está permeada de um convite. Porque Deus quer encontrar um espírito grato, cheio de alegria, de amor, daquele que sabe que é amado. É o antídoto contra a amargura, é o antídoto contra a ansiedade, é o antídoto contra a incredulidade, é o antídoto contra a insensibilidade. Toma o remédio de Deus. Amém?